Bom dia e bem-vindos nessa aula que aborda duas técnicas de análise térmica de materiais, que são a análise térmica diferencial, ou DTA, e a calorimetria exploratória diferencial, DSC. Então, essa aula é dada no âmbito da disciplina de caracterização de materiais da UFABC. Então, as técnicas de análise térmica são várias. A primeira é a termogravimetria, durante a qual medimos a mudança de massa da amostra devido à interação com a atmosfera, vaporização, decomposição. A segunda classe de análise térmica são aquelas que vamos apresentar, a DTA e a DC, nas quais vemos processos físicos e químicos que envolvem variação de energia. E um outro bloco de análise térmica são a TMA, a dilatometria e a análise dinâmico-mecânica, nas quais vemos a mudança nas dimensões ou deformações e estudamos as propriedades viscoelásticas e as transições que acompanham, que ocorrem nesses materiais, ao longo de uma programação de temperatura. Então, em todas essas técnicas, a amostra é submetida a um aquecimento ou resfriamento com uma taxa de variação da temperatura que é controlada. Então, pode ser uma taxa de variação de temperatura constante ou modulada, e em algumas técnicas podemos trabalhar em ciclos isotérmicos. Então, vamos primeiro apresentar o princípio de funcionamento da DTA e da DSC. As duas técnicas, elas permitem o monitoramento de eventos que envolvam troca de calor, que sejam eventos endotérmicos e exotérmicos. Então, essas técnicas permitem estudar transição de fase e podemos trabalhar vendo a influência da atmosfera, de diferentes temperaturas ou de taxas de aquecimento e resfriamento. Nos dois casos, as propriedades dos materiais são medidos em relação a uma referência. Então, no caso da DTA, o que vamos medir vai ser uma diferença de temperatura entre a amostra e uma substância inerte, que vamos chamar de referência, quando ambas são submetidas a um aquecimento ou resfriamento linear. Então, o gráfico que vamos obter vai ser a diferença de temperatura entre a amostra e a substância inerte, a referência, em função do ciclo de temperatura. No caso da DSC, não vamos medir a diferença de temperatura, vamos medir o fluxo de calor que vai ser envolvido nos eventos térmicos. Então, o gráfico começa a técnica de DSC, vai ser o fluxo de calor em função da temperatura. A temperatura a qual é submetida a nossa amostra. Então, vamos começar por apresentar como é feita a medida de DTA. Então, a gente coloca a amostra num suporte que chamamos de cadinho, que é feito de um material com uma baixa condutividade térmica e que não sofre nenhum evento térmico na faixa de temperatura que é sondada, que é estudada. Então, a nossa amostra é colocada num DS e temos também uma referência. E a amostra e a referência são colocados num forno do qual programamos a temperatura, a rampa de temperatura, e abaixo desse suporte temos dois termopares que vão medir a temperatura da referência e a temperatura da amostra. Caso não tenha nenhum evento térmico na nossa amostra, então a temperatura da referência e da amostra é a mesma. Então, o ΔT igual a zero. Agora, vamos ver o que acontece quando ocorre um evento térmico na nossa amostra. Então, aqui, no primeiro gráfico, é representado a evolução da temperatura em função do tempo da referência. Então, não ocorre nenhum evento térmico. Se na nossa amostra não ocorre evento térmico, o gráfico seria o mesmo.
Caso ocorra um processo exotérmico, o que vai acontecer? Numa faixa de temperatura, a amostra vai liberar calor, então a temperatura sondada pelo termopar vai aumentar e vai se tornar superior à temperatura da referência. Então, vamos observar, como representado aqui, esse aumento de temperatura, e como temos o controle de temperatura pelo forno, logo depois do evento, a temperatura da amostra volta a ser a mesma, ela é equilibrada e volta a ser a mesma que a referência. Se fizermos a operação matemática seguinte, de substituir a temperatura da referência à temperatura da amostra, vamos observar, então, um pico para cima. Então, isso vai ser representativo num processo exotérmico. Caso a amostra, na amostra ocorre um evento endotérmico, então, nesse processo, nessa transformação, vai ter a absorção de calor pela amostra para que o processo ocorra. Então, a temperatura, nesse momento da amostra, vai ser inferior à temperatura da referência. Então, se eu calculo a temperatura da amostra menos a temperatura da referência, eu vou observar um pico para baixo, significativo de um processo endotérmico. Então, mais uma vez, para repetir, na DTA, a gente tem um gráfico que representa a diferença de temperaturas da amostra e da referência. Agora, vamos ver a DEC, como é feita a medida. Então, neste caso, os cadinhos são um pouco diferentes, eles são bem pequenos. Aqui é utilizada uma pinça para colocar o cadinho que já contém a amostra e que é fechado no equipamento. Então, a gente coloca nesse lugar, aqui nesse cadinho, a gente coloca um pedacinho da amostra. Então, geralmente, entre 5 e 10 miligramas, e se fecha a tampa. Aqui dá para ver que tem dois cadinhos, porque um é vazio, serve de referência, e o outro contém a amostra. Existem dois tipos de DEC. Então, tem as DEC com fluxo de calor e tem as DEC com compensação de potência. Nos dois casos, o resultado é o mesmo, é o funcionamento que muda. Então, a gente vai apenas apresentar aqui o exemplo da DEC de compensação de potência para entender como funciona. Então, como a gente explicou, temos no nosso equipamento um cadinho com a amostra e, do outro lado, um cadinho com a referência. Nos dois suportes, no quais são posicionados esses cadinhos, temos um termopar que vai medir a temperatura da amostra e da referência. E temos também aquecedores individuais embaixo de cada um. Então, a temperatura da amostra e da referência vai ser medida pelos dois termopares. E essa diferença de temperatura vai ser controlada, vai controlar um circuito de compensação de caloria. Este circuito, ele vai poder fornecer a potência suficiente para o aquecedor da amostra para manter essa temperatura essa diferença de temperatura igual a zero. Então, quando ocorre um evento exotérmico ou endotérmico na amostra, a diferença de temperatura entre a referência e a amostra não é mais igual a zero. Então, o aquecedor vai precisar de uma certa potência para reaquecer ou não aquecer mais a amostra, para que a temperatura dela se torne novamente igual à temperatura da referência. Então, por isso que a gente chama essa técnica de DEC de compensação de potência. Então, no DSC, a amostra e a referência são mantidas na temperatura predeterminada do programa, mesmo durante um evento térmico na amostra. Agora, se a gente expressar isso como uma equação,
de térmica. Então, temos a equação seguinte. O estímulo no qual é submetido a amostra é a variação de temperatura em função do tempo, ou seja, a taxa de aquecimento ou resfriamento, que é constante e predeterminada. E o que é medido vai ser esse fluxo de calor fornecido para a amostra ao longo do programa de temperatura. Então, esse fluxo de calor é suprido quando tem o evento endotérmico, então, quando a amostra absorve calor, tem um fluxo de calor positivo para a amostra, ou ele é removido quando tem um evento exotérmico. Então, quando a amostra tem um evento exotérmico, então libera calor, o fluxo de calor é removido neste momento. Tudo isso para manter nula a diferença de temperatura entre a amostra e a referência. Então, mais uma vez, o gráfico que vamos obter vai ser em função da temperatura programada do forno, vamos plotar o fluxo de calor, então que é em watt por grama, ou miliwatt por miligrama. E vocês podem ver aqui que tem uma seta e do lado está escrito EXO. Isso é muito importante para indicar em qual direção a gente tem que ler os eventos exotérmicos. Porque, às vezes, vocês vão encontrar na literatura gráficos nos quais essa seta é para baixo. Então, nesses casos, os eventos exotérmicos vão ser representados como um pico para baixo. Então, neste caso aqui, é um exemplo de uma amostra de polietileno tereftalato, e o que é observado pelo pico abaixo, abaixo da linha base, então é um evento endotérmico, e nesse caso vai ser, na verdade, a fusão do polímero que é observada. Então, qual é a origem dos picos e as alterações da linha base que a gente vai observar tanto no DTA, tanto na DSC? Primeiro, em relação aos picos, vai ser uma alteração da temperatura da amostra devido à variação de entalpia decorrente da transformação físicas ou reações químicas. Então, vão ser transições de primeira ordem. Por exemplo, fusão, cristalização, vão ser eventos que vão ser observados no formato de um pico. Então, a gente viu o exemplo da fusão do polietileno tereftalato, e aqui neste gráfico, neste caso, é um gráfico de DTA, e a gente vê os eventos exotérmicos para cima e os eventos endotérmicos para baixo. Agora, tem uma outra coisa interessante, que é a relação entre a área dos picos e a entalpia do evento por unidade de massa. Então, temos a relação seguinte, e vimos que tem na relação linear, o fator de linearidade, ele depende da massa da amostra, da condutividade térmica da amostra e do outro fator que vai depender da geometria da amostra. Então, a gente tem a possibilidade, usando referências conhecidas de geometria conhecida, de fazer a calibração do equipamento para conhecer esse fator de proporcionalidade e saber a relação entre a área do pico e a entalpia para poder calcular as entalpias dos eventos. Vamos ver alguns exemplos. Agora, existem outros fenômenos que não vão ser observados por um pico, mas pela alteração da linha de base. Então, são tipicamente as transições de segunda ordem, que são acompanhadas de variação da capacidade calorífica da amostra, mas não pela variação da entalpia. Então, por exemplo, nesse gráfico, que seria um gráfico de DSC, uma representação, teríamos primeiro
Então, neste caso, os eventos exotérmicos são para baixo. Então, a gente começa aqui com o primeiro evento, que é uma variação da linha base, não é um pico. Então, é uma transição de segunda ordem, e nesse caso, que certamente um exemplo de um polímero, seria a transição vítrea do polímero. E depois, um evento exotérmico, um evento endotérmico, etc. Então, a variação da linha base. E, finalmente, a decomposição da nossa amostra. Então, nessa tabela, mostra um resumo de vários fenômenos físicos e químicos que podem ocorrer em materiais, como a variação da entalpia, se é um evento endotérmico ou exotérmico. Então, é repertoriado aqui, e vocês podem ver que alguns fenômenos aqui físicos, como a transição vítrea, ele não é observado pela presença de um pico, mas pela alteração, a mudança de linha base, o que a gente acabou de apresentar. Então, vamos ver como analisar as curvas de DT a DSC e ver os eventos que podemos observar em cada gráfico. O primeiro evento, geralmente, começando por baixas temperaturas ou aumento da temperatura, pode ser a variação da linha base, que seja característica da transição vítrea. Existem normas que explicam como determinar essa TG. Então, geralmente, é mostrado aqui nessa figura abaixo, na direita, mostrado como determinar a TG. Geralmente, a gente traça uma tangente a cada linha base antes da TG e depois da TG. Então, traçamos aqui e aqui. Depois disso, a gente vai traçar a tangente do evento, onde tem a mudança da linha base. E o que se faz é que medimos a metade dessa porção entre os dois pontos que cruzam a linha base, a tangente das linhas base. Então, medimos a metade dessa altura. E nesse ponto, conseguimos determinar a TG. Então, vimos a ordenada no eixo X, a temperatura nesse ponto, e a nossa TG. Depois, o segundo evento que é possível de observar vai ser a temperatura de cristalização, que é um evento exotérmico. Não está representado aqui na curva de DSC, mas é possível observar na DSC. Como a gente explicou, é possível determinar a entalpia de cristalização medindo a área do pico. Depois, tem a temperatura de fusão, a entalpia de fusão, a temperatura de oxidação, nesses exemplos, a entalpia de oxidação e temperatura de decomposição. Então, são alguns exemplos de eventos que foram representados nessas curvas. Claro que outros eventos podem ser observados, mas vocês podem ver que na DTA e na DSC, aparentemente, as duas técnicas são capazes de detectar esses mesmos eventos. E no caso da DSC, a DSC sendo uma técnica pelo método de funcionamento e sendo uma técnica mais sensível, é possível determinar a capacidade calorífica dos materiais. Se as duas técnicas, a priori, permitem observar os mesmos eventos térmicos, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Então, vamos comparar essas duas. A grande vantagem da DSC é que ela é menos suscetível a distorções instrumentais e uma técnica mais sensível. Então, ela é a mais adequada quando se queira fazer uma análise quantitativa das entalpias de transição, das capacidades caloríficas dos materiais, enquanto a DTA é mais indicada para fazer análises qualitativas. Mesmo que tenha essa relação entre área de pico e entalpia do evento, esse fator de linearidade é mais difícil de determinar como DTA.
Porém, na DTA temos equipamentos mais robustos e portas-amostras mais baratas. Então, se a gente trabalha com materiais desconhecidos que podem danificar o equipamento ou liberar produtos corrosivos ou que podem danificar o equipamento, a gente prefere trabalhar com o equipamento de DTA. As faixas de operação das duas técnicas também é bem diferente. No caso da DEC, ela é mais restrita, vai, dependendo dos equipamentos, de menos 150 até 725 graus. No caso do DTA, essa faixa é muito mais larga, vai de menos 190 graus até 2.800 graus. Então, dependendo de quais eventos térmicos e se vocês já sabem em qual faixa de temperatura eles vão ocorrer, vocês já sabem se a faixa de temperatura da DEC é suficiente ou vai permitir para vocês observar esses eventos ou não. E existem vários equipamentos que acoplam DTA e TGA. Então, vimos que na TGA, a gente está estudando a variação da massa da amostra em função da temperatura. Então, se a gente acopla no DTA, se a gente tem a possibilidade de medir a variação de massa da amostra via uma microbalança, a gente tem as duas informações juntas. A gente vai ver um exemplo de gráfico de DTA mais TGA, de uma medida que foi feita simultaneamente. Enquanto na DEC isso não é possível porque a medida exige uma massa constante, então não existe acoplamento de ao que eu saiba, de DEC e TGA. Existem fatores que impactam a análise. Então, é bom ter um pouco de conhecimento disso para realizar as medidas de uma maneira mais correta possível. Então, existem fatores instrumentais que vamos ver o impacto da taxa de aquecimento, da atmosfera na qual é feita a medida. Tem também o fator de geometria do forno de porta-amostra. Existem também características da amostra que impactam os resultados, que é a natureza da amostra, a quantidade de amostra, tamanho de partículas, densidade de empacotamento, capacidade calorífica e condutividade térmica. Então, podemos citar o exemplo da densidade de empacotamento, porque se a gente trabalha com um material mais poroso, um material granulado, é melhor ter um bom empacotamento da amostra para ter continuidade de transmissão interna do calor. Mas tem também que tomar todo o cuidado e de ter conhecimento da amostra para saber se uma pré-etapa de empacotamento da amostra poderia transformar ou impactar a estrutura cristalina do material. Neste caso, impactaria diretamente os resultados de eventos térmicos observados. Então, vamos ver alguns exemplos de fatores que impactam a análise e vamos começar pela taxa de aquecimento e resfriamento. Então, a faixa usualmente é entre 2 e 20 graus por minuto. Tem normas que estipulam qual é a taxa que precisa ser utilizada para o caso de uma amostra específica, para poder comparar com resultados da literatura. Então, é importante estipular ou decidir a taxa de aquecimento ou resfriamento, porque tanto a DC, tanto o DTA não são técnicas de equilíbrio. Então, diferentes taxas de aquecimento e resfriamento impactam diferentes formatos e posição dos picos. Aqui, vocês têm tanto efeitos, fatores instrumentais, tanto fatores da amostra. Então, nesse gráfico, mostra isso. Vocês têm um gráfico de DTA, de uma molécula, e vocês observam qual seria o termograma dessa amostra, dependendo de diferentes taxas de aquecimento.
vai de 5 graus por minuto até 75 graus por minuto. Vocês podem certamente observar que a posição dos picos ela é diferente e que o formato dos picos, e particularmente desse segundo pico, é impactado. Enquanto a 5 graus por minuto, os picos aparecem a temperaturas menores e tem picos mais finos, no caso de aumentar a taxa de aquecimento, desloca os picos, eles são observados a uma temperatura maior e os picos se tornam menos bem definidos e mais largos. Então, o impacto da taxa de aquecimento vai impactar mais os processos que são controlados pela taxa, tais que reações químicas e transições de segunda ordem. Enquanto as transições físicas, como a temperatura, como a fusão, são menos impactadas por esse fator. O outro fator muito importante é a massa da amostra. As faixas usuais para DTA e DSC são entre 1 a 100 mg e de 5 a 15 mg, respectivamente. Se a gente observa essa figura na esquerda, que mostra o efeito da massa da amostra na curva de DTA da kaolinita, a gente pode observar dois eventos. O primeiro evento que ocorre é a desidratação, que é uma reação química, enquanto o segundo pico é a recristalização, que é uma transição física. Quando aumenta a massa da amostra para a medida, vimos que tem um deslocamento dos picos. Esse deslocamento, quer dizer, a temperatura do evento no máximo do pico, aqui no mínimo do pico, é deslocado para maiores temperaturas. Isso é devido à transferência de calor para atingir uma temperatura homogênea na amostra é mais demorado em amostras grandes que em amostras menores. Então, aparecem os picos deslocados para temperaturas maiores. Além desse fato, vemos uma mudança do formato do pico. A resolução do pico é bem melhor, como uma massa de amostra menor. Então, vimos o impacto do deslocamento dos picos e do formato dos picos. E, comparando esse primeiro evento e esse segundo evento, vimos que a massa da amostra impacta muito mais essas características de pico para a desidratação, que é um evento químico, que para essa transição física, que é a recristalização. Então, de uma maneira geral, os efeitos do tamanho da amostra são mais marcantes para reações químicas do que para transições físicas. Uma outra coisa que é representada no gráfico da direita é que a gente falou que a área do pico nas curvas de DSC é proporcional ao calor de reação de transição. Só que isso é verdadeiro numa faixa de massa de amostra. Como é mostrado aqui, temos a evolução da área do pico em função da massa. Então, até uns 15 miligramas aqui, temos uma relação linear entre os dois. Quando aumenta-se a massa acima desses 15 miligramas, a gente perde a linearidade. Então, a gente não conseguiria mais deduzir a entalpia de reação usando relações lineares como a gente falou. Então, por isso que é importante trabalhar com uma massa de amostra que não seja muito grande, especificamente quando se deseja fazer medidas quantitativas. Agora vamos ver como escrever a metodologia. Quando vocês têm que escrever um relatório, tanto para a universidade ou no seu trabalho, como vocês têm que relatar em quais condições e como foram feitas essas medidas. Então, aqui eu peguei esse parágrafo deste artigo que eu cito embaixo. Está em inglês, mas vocês conseguiram facilmente traduzir para formar o seu texto em português.
Então, no caso aqui da DSC, mas seria a mesma coisa no DTA, vocês têm que estipular qual é o equipamento que vocês utilizaram, então o modelo, a marca, o país onde é fabricado. Se vocês têm diferentes ciclos de aquecimento, depois resfriamento, aquecimento de novo, como é muito comum na área de polímeros, por exemplo, que é o caso aqui, vocês têm que estipular para cada um qual é a taxa de aquecimento e resfriamento. Depois disso, estipulando a atmosfera. Aqui a atmosfera inerte, porque em alguns equipamentos dá para mudar de atmosfera inerte para uma atmosfera oxidante, dependendo das condições nas quais vocês precisam fazer a sua medida. Então, aqui foi feito a atmosfera de nitrogênio. Diferentes tipos de porta-amostras existem, tanto para DTA, tanto para DC. Então, é importante estipular qual é o material dos cadinhos que vocês utilizaram. Então, aqui, pans significa os cadinhos fechados de DSC. Depois disso, vocês vão estipular a faixa de temperatura a qual foi feita a medida, aqui de 80 graus a 230 graus. Caso vocês tenham feito ciclos de aquecimento e resfriamento, vocês têm que estipular em qual desses ciclos vocês pegaram as informações que vocês vão apontar no seu relatório. Então, aqui, a TG e as informações relativas à fusão das amostras foram pegas no segundo ciclo de aquecimento de DC. Isso é muito comum. O primeiro ciclo é utilizado para eliminar a história térmica da amostra, o que é explicado na última frase. Aqui vocês têm um texto padrão para descrever a metodologia de DC ou também de DTA, desculpa. Agora vamos apresentar alguns exemplos de aplicação dessas técnicas de DTA e DSC. Vamos começar por uma análise quantitativa do porcentagem de cristalinidade de polímeros. Então, já que se trata de uma análise quantitativa, a gente falou que a técnica de DSC é a mais adequada para fazer isso. Então, são resultados que foram obtidos por DSC. Então, tem uma proporcionalidade entre a área dos picos e a mudança de entalpia. Então, esses fatores aqui, o fator K, ele foi feito por calibração com uma amostra conhecida. Então, comparamos aqui os termogramas de DSC de duas amostras de polietileno que são utilizados como containers. Então, tinha detergente e o outro tinha leite dentro. E vimos que os dois não têm o mesmo perfil aqui. O pico que corresponde ao pico de fusão é diferente para os dois materiais. Não teve uma mudança aqui da cristalinidade. A cristalinidade ela é calculada a partir desse pico de fusão, porque durante a fusão temos os cristais, justamente, que estão fundindo. Então, a partir desse pico de fusão, conseguimos calcular a porcentagem de cristalinidade. Então, como a gente faz? A gente aqui vai identificar onde ocorre esse evento e vamos traçar uma linha base entre os dois pontos aqui da nossa curva. Então, no caso da curva em vermelho, a linha base é representada aqui em cima. E com o uso de software, a gente consegue calcular, determinar a área do pico. Então, a gente determina que a entalpia da área do pico corresponde a 132 milijoules per miligrama. A partir disso, a gente faz a mesma coisa também para outra amostra que continha leite, e resulta em valores. Agora vamos ver alguns exemplos de aplicação da DC e da DTA.
O primeiro exemplo é para fazer a determinação da porcentagem de cristalinidade. Já que se trata de uma análise quantitativa, a DSC se torna mais adequada para obter esse tipo de dados. Então, vimos que temos uma proporcionalidade entre a área dos picos e a entalpia do evento. Então, usando lá nessa equação, usando materiais de referência, a gente conseguiu obter esse fator K-alfa, que é o fator de linearidade, para nesse equipamento. Então, depois, a gente sabe fazer a conversão entre área de picos e entalpia. Neste caso, apresentado aqui, a gente compara resultados de DSC de duas amostras de polietileno. Esses polietileno de alta densidade, eles eram de garrafa. Uma garrafa teve dentro um detergente, enquanto a outra garrafa tinha leite. E vimos que o perfil aqui é bem diferente. O que estamos vendo aqui é o pico de fusão. A porcentagem de cristalinidade de um polímero é estudado via a entalpia do pico de fusão, já que durante esse evento, que é um evento endotérmico, a amostra absorve calor para destruir a ordem nos cristais, para fundir esses cristais. Conhecendo aqui a entalpia desse evento, a gente consegue determinar a porcentagem de cristalinidade. Então, como a gente faz? A gente determina esse pico de fusão, identifica esse pico de fusão no termograma, e a gente vai traçar uma linha base, que vai ser uma reta que vai juntar o ponto de início do evento e o ponto de final do evento de fusão. Então, no caso da curva em vermelho, aqui aproximadamente seria o início e aqui seria o final. E no software a gente traça essa linha base. A partir de lá, como software, a gente mede a área do pico. O software vai dizer que temos uma entalpia aqui desse pico correspondente a 132 milijoules por miligrama. No caso da outra amostra, que é em azul, o valor é diferente. A partir disso, como a gente faz para calcular a porcentagem de cristalinidade? A gente vai aplicar uma regra de 3 e a gente vai buscar na literatura qual seria a entalpia de fusão de uma amostra de polietileno de alta densidade 100% cristalino. Então, isso vocês buscam na literatura. E vocês vão encontrar um valor. Depois, vocês aplicam a regra de 3 e assim vocês conseguem determinar a porcentagem de cristalinidade na sua amostra. Outro exemplo é o uso da DSC para estudar calor de reação. Então, aqui se trata de DSC, de curva de DSC, para estudar a cura de uma resina epóxi. Então, a reação de cura da resina epóxi, ela é uma cura exotérmica. Temos primeiro o que vemos nesse termograma. Primeiro, temos um evento nessa curva aqui da TG. Então, que é localizada aproximadamente a 61 graus. Então, vocês conseguem identificar que é uma TG pela variação da linha base. Depois disso, é observado um pico exotérmico que começa a 90 graus e que ocorre até 260 graus. Isso é devido ao processo de cura da resina epóxi. Então, do mesmo jeito que a gente determina a entalpia do evento, no caso do cálculo de cristalinidade, a gente faz a mesma coisa aqui e consegue determinar a entalpia de cura dessa resina epóxi.
E assim conhecemos o canal de reação desse processo de cura. A curva que vocês veem aqui abaixo, desse repeat run, seria, na verdade, uma vez essa resina curada, ela foi resfriada e foi reaquecida novamente. Então, seria, tipo, o segundo aquecimento que a gente apresentou na metodologia. E, neste caso, essa ATG ela é observada a uma temperatura maior, que é coerente com o fato que a cura ocorreu. Então, menor mobilidade das cadeias, TG maior, a 116 graus. E não tem mais pico exotérmico, porque a cura foi totalmente completa durante o primeiro ciclo. Agora a gente vai apresentar um estudo que é feito aqui de uma maneira isotérmica para estudar a cristalização de um polímero. Então, quando um polímero fundido é resfriado rapidamente até a temperatura de cristalização e mantido isotermicamente, a gente observa um pico exotérmico, porque a cristalização é exotérmica, à medida que a cristalização está ocorrendo. Então, aqui foi feito dessa maneira seguinte: a gente fundiu aquele polietileno e resfriamos até uma certa temperatura. E vocês podem ver que, dependendo da temperatura a qual foi resfriado, a gente observa picos mais ou menos, como posso dizer, largos. Então, o evento vai ocorrer mais rapidamente ou menos rapidamente. Okay? Aqui é representado o tempo seria o tempo de cristalização. Okay? Então, poderíamos também calcular a área dos picos para poder relacionar com o grau de cristalinidade. O último exemplo é a obtenção de um diagrama de fase a partir dos resultados obtidos por DTAUDC. Então, aqui o exemplo de uma mistura de ácido benzoico e de naftaleno. Então, para cada um deles, a gente observa um pico que é endotérmico, que corresponde à fusão dos cristais dessas moléculas. Então, a gente tem até essa temperatura aqui de fusão de 120 graus para o ácido benzoico, a gente tem a amostra em formato sólido, são cristais de ácido benzoico, e depois disso, uma vez a fusão feita, a gente tem um líquido. Então, a gente determina aqui essa temperatura de fusão e a gente reporta isso nesse diagrama de fase. Então, para 0% de naftaleno, quer dizer, para o ácido benzoico puro, a gente reporta aqui essa transição de sólido para líquido a 120 graus. No caso do naftaleno puro, essa temperatura é de 79 graus. Então, a gente reporta 100% de naftaleno, 79 graus. Agora, para a mistura dos dois, dependendo dessa composição em porcentagem de naftaleno, o que a gente observa? Para diferentes composições, a gente observa, na maioria das composições, a gente vai observar 2 picos de fusão. Quando tem 2 picos de fusão, significa que tem 2 fases separadas. Então, tem o pico de fusão, que é mais perto da temperatura de fusão do naftaleno. Então, a gente sabe, pela temperatura e pela presença aqui deste pico, que temos uma fase cristalina de naftaleno, enquanto este outro pico de fusão é devido ao ácido benzoico. Quando aumenta a porcentagem de naftaleno, observamos mudança das temperaturas de fusão de cada um, mas também observemos aqui um alargamento do pico de fusão, quer dizer que nessa mistura os cristais de naftaleno são menos perfeitos. Temos uma distribuição de tamanho e de cristais. Então, se a gente olha aqui 30%, a gente observa
uma temperatura de fusão no redor de 100 graus. Então, é o que é representado mais ou menos aqui por essa porcentagem, uma temperatura de fusão do naftaleno de 100 graus, enquanto para 70% de naftaleno, a gente evalua a temperatura de fusão a 75 graus. E desta maneira, a gente consegue plotar esse diagrama de fase. Tem o ponto de composição eutética, que corresponde aqui à fusão completa do naftaleno e do ácido benzoico. Então, tem apenas uma temperatura de fusão para os dois, que é reportada aqui a 70 graus. Então, é a menor temperatura de fusão que a gente encontra para essa mistura. Então, desta maneira, aqui é para moléculas, mas a gente consegue também ter informações quando a gente trabalha com blendas, com compósitos, sobre a composição e as fases que estão presentes nas nossas amostras. Finalmente, o último exemplo visa mostrar a riqueza de dados obtidos naqueles equipamentos que são acoplados DTA e TGA. Esses equipamentos são chamados de STA, de Simultaneous Thermal Analysis. Então, neste caso, é um exemplo de nanopartículas de óxido de titânio que foram auto-organizadas, auto-montadas numa solução que tenha DNA. Então, depois da obtenção dessas nanopartículas, elas foram levadas neste equipamento e a gente tem aqui o gráfico. Em azul é o gráfico da TGA, de análise termogravimétrica, então da evolução da temperatura em função da rampa de temperatura, e no mesmo tempo, simultaneamente, foi registrado a curva de DTA em vermelho. Então, o que a gente observa? Primeiro, tem uma perda de massa entre a temperatura de começo, de início, e 400 graus. Os autores deste artigo, eles relatam que isso é devido à perda de DNA, à degradação do DNA, que explica essa primeira perda e que depois não tem mais mudança de massa, não tem mais degradação com perda de substâncias voláteis depois. No mesmo tempo, a curva de DTA, então depois de ter esse primeiro pico, que é relacionado à decomposição, tem dois outros picos. Um evento a 253 graus e um a 393 graus, que correspondem a eventos exotérmicos, e esses dois foram atribuídos à transformação de fase daquele pó de óxido de titânio, de uma fase amorfa para uma fase anatase. Então, a gente conseguiu observar desta maneira as perdas de massa e também as mudanças de fase que ocorreram nessa amostra. A perda de massa pela degradação do DNA e a transformação de fase da parte da nanopartícula de óxido de titânio. Então, essa tabela, ela mostra outros exemplos de aplicação dessas técnicas de DSC-DTA. Então, vocês podem ver que tem várias áreas nas quais essas técnicas são úteis para observar diferentes fenômenos de reação de decomposição, de processos físico-químicos, de cinética de reação, etc. Então, o campo de aplicação dessas técnicas é bem amplo. Bom, então agora vocês conhecem os princípios de funcionamento do DTA e DSC e as diferenças entre esses. Vocês têm noções para direcionar a escolha da técnica mais adequada para analisar um fenômeno ou outro. E vocês sabem como extrair informações de gráficos obtidos por DTA e DSC, e vimos alguns exemplos de aplicação e mostramos que as aplicações dessas técnicas são bem mais amplas do que a gente apenas mostrou aqui.
Aqui são algumas referências que podem ajudar no estudo dessas técnicas e que eu usei para montar essa apresentação. E espero que vocês tenham aprendido. E se vocês têm algumas dúvidas sobre essas técnicas ou como aplicar elas, vocês podem mandar um e-mail nesse endereço. Muito obrigada!